Deus, Ele tem uma palavra hoje que já falou muito comigo e eu tenho certeza que vai falar contigo. E a palavra de hoje, talvez você pense, poxa, de novo? E talvez você pense, eu já entendi, mas pode ser que Deus hoje fale algo que você ainda precisa entender. Nós cantamos, nós louvamos e declaramos aqui, aviva-nos. Nós falamos sobre intimidade com o Senhor. Nós falamos que queremos ter um relacionamento com Ele. E se você louvou tudo que a letra diz, você disse que o morrer é lucro e o viver é? O morrer é lucro e o viver é? Você não repetiu um verso de uma canção, você falou a palavra de Deus, porque isso está na palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz, morrer é lucro e viver é Cristo. Quem deseja viver para Cristo? E quem deseja viver como Cristo? Foi para isso que eu e você fomos chamados. Quando o Senhor disse, ide e fazei discípulos, Deus estava dando uma orientação. Ei, vamos fazer imitadores, cristãos, mini-cristos, vamos fazer réplicas de Jesus. Então eu e você fomos chamados para não só viver para Cristo, mas viver como Cristo. Amém? Agora, para viver não só para Ele, mas como Ele, o que é que vai dizer? O que a minha boca fala, as minhas atitudes e o meu coração, o seu posicionamento. Queremos as bênçãos dos céus. Quem quer as bênçãos dos céus aqui? Então temos que andar alinhados com o céu, amém? E sermos parecidos com aquele que nos amou e continua nos amando. Por isso a palavra de hoje vai ser de novo sobre perdão. Eita, perdão. Quem aqui foi perdoado pelo Senhor? Eu fui. Eu levanto até as duas mãos. Eu fui perdoado. Se você foi perdoado, você entendeu que não tinha como você ser perdoado, a não ser com um amor incondicional. Amor esse que só Jesus tem. Então, se você foi perdoado, você foi perdoado para perdoar? Você foi perdoado para perdoar? Pronto, acabou a palavra, posso ir para casa. Perdão é isso. Eu e você fomos perdoados, então a gente precisa perdoar, amém? Em resumo é isso, gente. Só que hoje a gente vai falar de uma maneira mais destrinchada, de uma maneira bem prática, e por que não dizer de uma maneira tranquila. Tranquilo, vamos falar sobre perdão com maturidade, com tranquilidade, porque na Igreja do Amor a gente fala a palavra, e a palavra é verdade, a palavra é firme, mas nem por isso vai deixar de ser tranquila, porque a gente vai falar de maneira tranquila a Bíblia aqui, amém? E o título da nossa mensagem hoje é Perdoe o que você não consegue esquecer. Eita! E talvez você pensou aí, mas como é que eu vou perdoar se eu não vou esquecer? Eu não preciso esquecer, né? Fazer de conta que nunca aconteceu. Não. Perdoe o que você inclusive não consegue esquecer. Eu vou até adiante. Perdoe aquilo que você talvez nunca esqueça. Como assim, pastor? Eu tenho que estar sempre me lembrando do que foi ruim. Ei, vai ser testemunho na sua vida. Perdoe o que você não consegue esquecer. E liberar perdão, deixar com que uma mágoa faça parte da sua vida, tirar uma dor. É como eu falei no outro culto, e agora eu posso até falar, ela está aqui, eu vou falar, eu morro de medo, eu vim com essa camisa com medo, porque camisa branca a gente mela mais fácil, né? E quando a gente mela a camisa, a esposa faz, tá vendo? Não teve cuidado. Eita, teve um que disse, Brivaldo, né? Oi, Brivaldo.
uma manchinha para nós homens, eu vou falar só para os homens, que eu sei que acontece com mulher também, mas eu vou falar só dos homens. Às vezes uma manchinha pequena, uma gotinha de um molho de macarrão ou de molho shoyu, uma gota. Se eu e você, homem, for limpar de qualquer jeito, essa gotinha vai virar uma tragédia, vai ou não vai? Às vezes a gente, eita, melou. Quando foi assim, meu irmão, eita, aquilo que estava superficial aprofunda, aquilo que era quase imperceptível fica escancarado. Uma dor, uma mágoa, é mais ou menos assim. Se você não tratar e remover do jeito que precisa ser removido, ao invés de você melhorar, piora. É quando pessoas têm dor, angústia, mágoa, tristeza, por algo que já fizeram na sua vida. E ao invés de tentar resolver com quem resolve de verdade, fica querendo empurrar para debaixo do tapete, fica querendo disfarçar com piadas, fica querendo correr do trabalho, encher de atividades para fazer de conta que aquilo não existe, fica se escondendo numa falsa religiosidade, fica procurando outros relacionamentos, mas que não vão resolver a mágoa, a mancha na camisa, que precisa ser removida com o produto certo, com o jeito certo, e o nome desse produto, no caso do que a gente está falando, chama-se Espírito Santo de Deus. Nossas dores, nossas mágoas, tem coisa que eu e você, a gente não consegue resolver, só quem consegue ir lá e limpar, e tirar e remover é o Espírito Santo. A gente não consegue fazer isso, mas eu e você temos a capacidade, temos a liberdade de tomar a decisão inicial para que isso aconteça. E que decisão é essa? Perdão. Mesmo sem entender como ele vai fazer, você primeiro toma a decisão de perdoar. Deus, eu quero perdoar. Eu não estou conseguindo, mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero. Você está dando para entender? É quando a gente não quer, mas diz, Deus, eu quero te obedecer, então eu quero perdoar. Então hoje Deus trouxe a mim e a você aqui para a gente sair daqui entendendo que Ele vai fazer quando nós tomarmos a decisão inicial de perdoar, amém? Que fomos perdoados para perdoar. Aqui vai sair daqui todo mundo com o coração perdoador. Você não precisa, você não deve mais viver tentando remover as manchinhas, tentando encobrir a sua dor, a sua mágoa, a sua ofensa, tentando sobreviver com essa dor, com aquilo que está aí dentro. Porque eu e você não, nós fomos chamados para sobrevivermos. Nós fomos chamados para viver e ter vida em abundância. E a chave para isso é perdão. Perdoa. Libera perdão. E o mais Ele fará. Eu e você, nós não fomos chamados para encobrir ou viver com coisas que aconteceram, a não ser que essas coisas sejam transformadas para testemunho, não para continuar causando dor. Agora, precisamos entender que essa decisão é a decisão mais corajosa que um filho de Deus pode tomar, a decisão de perdoar. O mundo fala que perdão é sinônimo de fraqueza, e tu vai perdoar, tu é muito besta, né? Ei, isso é coragem. É uma atitude corajosa. Não é sinônimo de fraqueza. O mundo vai dizer, se eu fosse tu, não perdoava não. Mas nós não estamos aqui para imitar o que o mundo tem para nos ensinar. Nós estamos aqui para imitar Jesus, perdoador. E perdão é quando você diz, eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu também não vou permitir, eu não vou deixar que o que aconteceu continue fazendo mal a mim. Preste atenção, perdão é quando você diz, eu não posso mudar. Você tem esse entendimento, você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai dizer, eu não vou permitir que isso continue acontecendo dentro de mim. Eu não vou permitir que isso continue me prendendo, que isso continue me impedindo, que isso continue me fazendo sobreviver, quando na verdade eu fui chamado para ser filho do Altíssimo Poderoso, Rei do Universo, e ter vida em abundância. Perdão é isso, é você entender isso. Deus não te chama para esquecer, como eu falei. Ele te chama para você fechar ciclos.
E eu amo a palavra que diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, uma situação ruim, Deus é capaz de transformar em algo que, quando você se lembrar, não vai trazer dor, mas vai te trazer esperança. Poxa vida, aquilo aconteceu, Deus mudou a minha vida, então eu tenho esperança que Deus pode fazer ainda mais. Coisas ruins acontecem com todo mundo, e aqui eu queria falar de maneira bem tranquila, coisas ruins de verdade, pesado. Aqui não estou falando de você liberar perdão para uma amiguinha fofoqueira que falou uma besteirinha sobre você. Aqui eu não estou falando para você liberar perdão de um amigo que ficou te devendo R$10, R$2. Ei, aqui eu estou falando de liberar perdão de verdade. Perdão para o teu agressor, perdão para aquele que te traiu, perdão para aquele que não fofocou, mas caluniou, te difamou, te prejudicou. Perdão para aquele que te maltratou. Porque o perdão da cruz foi para essas coisas também. E se nós formos perdoados, inclusive dessas coisas, nós fomos chamados para perdoar essas coisas. A verdade é que o perdão, ele não vai, como eu falei, apagar o passado, mas ele impede que ele roube o seu futuro. Um passado ruim, um passado de lembranças ruins. Se você não tomar a decisão de perdoar, vai impedir de você viver o futuro maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Uma nova história, um novo tempo. Então hoje, como perdoar o que você não consegue esquecer? Como perdoar? Em primeiro lugar, entenda, de maneira bem prática, o perdão é uma ordem. Perdão, Jesus não trouxe para mim e para você uma sugestão, é uma ordem, mas a reconciliação é uma possibilidade. Isso aqui é muito interessante, porque a gente fica preso nessa situação de perdoar e ter que andar junto, de perdoar e ter que se aproximar de imediato, de perdoar e ter que se reconciliar de imediato. Ei, tudo isso pode acontecer porque Deus é Deus de maravilhas, amém? De novos começos, de restauração, de casamentos restaurados, de amizades restauradas. Eu creio nisso. Mas você precisa entender que o perdão é uma ordem, a reconciliação é uma possibilidade. Deus vai fazer depois. Você toma a primeira decisão, quer dizer, Deus, eu decido, embora eu não queira nem esteja com vontade, eu decido perdoar. O mais interessante do perdão é isso, é quando você fala de maneira verdadeira com o seu Deus, eu não quero, eu não estou sentindo vontade, mas a minha vontade é te obedecer, por isso eu quero perdoar. Jesus, ele deu essa orientação, e como eu falei, fomos perdoados para perdoar, e esse versículo aqui resume tudo. Se eu e você entendermos isso aqui, cravar isso dentro do nosso coração, isso vai ser um assunto que você vai replicar, você não vai mais remoer, você vai entender de maneira definitiva. Mateus capítulo 6, versículo 15. Mateus capítulo 6, versículo 15. Está bem claro, não é uma sugestão. Isso precisa ficar bem claro na minha mente e na sua mente, porque quando a gente fala de perdão, a primeira coisa que vem é o senso de justiça. Ele não merece, tá doido? E como é que vai ser? E ele fica como? Se alguém nunca pensou assim, porque eu já pensei, não, tá, como assim perdoar? Mas quando a gente entende que não é uma sugestão, esse nosso senso de justiça, a gente deixa de lado. Mateus capítulo 6, 15. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Em resumo, a gente chega para o Senhor para falar tanta coisa. Deus, faz isso, me ajuda naquilo, abençoa fulano, abençoa cicrano, me perdoa. Aí de repente o Senhor faz, e fulano você vai perdoar?
Aí você, eita, não, peraí, pula esse tópico da oração. Mas ele está dizendo aqui, ei, se você não perdoar fulano, ele não vai te perdoar. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui foi Jesus falando. Para você entender como é sério o perdão. Ei, a cruz foi para todos, o perdão é para todos. Do mesmo jeito que quando nós entendemos isso, a gente tem que perdoar. Quem? A todos. Por isso que não é fácil. Não sai com a gente removendo, só quem faz é o Espírito Santo. A gente toma a decisão e diz, Espírito Santo, transforma o meu interior. Isso é milagre. É quando você vê a história de alguém que só Deus podia fazer aquela história ser transformada, um casamento ser restaurado, alguém andar em liberdade, mesmo tendo sido ofendida, mesmo tendo sido abusada, mesmo tendo sido agredida, continuar adorando Jesus e Jesus transformar a vida daquela pessoa. Isso é milagre. Pastor nenhum faz isso, líder nenhum faz isso, servo nenhum faz isso, só quem faz isso é o Espírito Santo. E quando a gente entende que o perdão é uma ordem, a gente faz o que Deus está mandando e o resto Ele toma conta. E quando você entende que a reconciliação, a reaproximação é uma possibilidade, você entende também que perdão é liberar. É liberar, vai na paz. E o engraçado é que você libera o perdão, mas quem é livre é você. Você libera perdão e quem é liberto é você. Você é que é liberto daquela mágoa. Ah, pastor, é de imediato. Não, a manchinha vai sair na hora certa e você vai ser liberto, pode ter certeza. Quando você toma a decisão e diz, Deus, faz o resto, Ele vai fazer. O perdão ele é obrigatório. E é liberdade. Reaproximação, reconciliação é o próximo passo. É só você se livrar de Jesus. Jesus confrontava, Jesus batia de frente com os fariseus, Jesus falava a verdade, mas ele amava os fariseus, porque a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira. Jesus perdoou os fariseus quando ele estava na cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. Então você entende que perdão não significa estar na mesma mesa. Ele não sentava na mesa com os fariseus. Jesus sentava à mesa com pecadores que desejavam ser transformados. Jesus não sentava à mesa com pessoas que não queriam ser confrontadas. Mas ele perdoou, ele amou. Eu e você fomos chamados para perdoar. O mais o Senhor fará, amém? Nosso papel é obedecer, é perdoar. Ele permaneceu lado a lado com pecadores que queriam ser transformados. Então isso não é desculpa para às vezes, né? A gente vê, não, eu estou lá para fazer a diferença, mas nem abre a boca para falar de Jesus. Jesus, quando estava no meio dos pecadores, ele estava fazendo a diferença. E ele sabia que eram pessoas que seriam transformadas. Eu e você temos que estar em ambientes assim, fazendo a diferença, abrindo a nossa boca e agindo como Jesus age, amém? E perdoando, amando, orando pelas pessoas que nos ofenderam. O perdão é obrigatório, a reconciliação é uma possibilidade. E a espiritualidade saudável em encerrar ciclos, em saber que tem determinadas coisas que liberou perdão e vai na paz, vai na bênção. A santidade, você se proteger de ambientes que fazem mal para você. Você precisa ter sabedoria para saber o momento de reconciliação, o momento de reaproximação ou não. Porque reaproximação, reconciliação é uma via de mão dupla. Precisa haver arrependimento, responsabilidade e reparo, para que haja realmente um novo tempo. Esse é o caminho da reconciliação. E outra coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes é um erro, é quando você diz, eu não vou perdoar não, o fulaninho nem veio pedir perdão. Não, quando ele vier eu perdoo. Jesus nos perdoou antes mesmo da gente pedir perdão. Ele foi até a cruz e nos perdoou, entregou o perdão sem a gente pedir perdão. Isso é um grande erro, a gente tem que liberar perdão, porque às vezes a pessoa está lá do outro lado do mundo, está lá na Europa, está lá no Japão, está lá não sei aonde, você nunca mais ouviu falar da pessoa
e você ainda diz: fulaninho, sabe fulano, sabe cicrano, a pessoa não está nem mais aí, como é que ela vai te pedir perdão? Porque perdão não é sobre a pessoa, é sobre você. Deus vai tratar você e Deus vai tratar com a pessoa lá. Então entenda que liberar perdão não é porque fulano merece ou não merece, é porque você precisa fazer. Além de ser um mandamento, vai fazer bem para você. Você libera perdão e quem vai ser liberto é você. Você tem uma vida, como eu falei, toda pela frente, não para sobreviver, mas para ter vida e vida em abundância. Uma vida de satisfação, não tendo tudo, mas sendo satisfeito no Senhor Jesus. E a gente é satisfeito nele, fazendo aquilo que ele ordenou, aquilo que ele comandou para nós fazermos. E aí quando você entende isso, você vai para o outro nível. Eita, já é um nível, né? Perdoar. Qual é o outro nível? É o pré-perdão. É quando nem fizeram nada, você já perdoou. Nem te xingaram, você está perdoado. Nem bateram no carro, mas se bater, você está perdoado. Fulaninho falou alguma coisa, oxe, tranquilo, está perdoado. Isso é o pré-perdão, é outro nível que eu e você fomos chamados para vivermos. Pré-perdoar é construir uma cerca, um muro, com a ajuda do Espírito Santo. Pré-perdão é andar com o coração bem guardadinho no Senhor. É quando seu coração já está guardado e você entende que venha o que vier, vai bater e vai voltar. Amém? Porque nada pode nos parar. A gente está aqui para avançar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E eu e você somos igreja do Senhor. E como é que querem parar a igreja do Senhor? É com mentira, fofoca, difamação, deixando você triste, magoar você, trair você. Ah, fulaninho falou de mim. Ah, ei, bateu, voltou, meu irmão. A gente vai avançar. O nosso alvo é Cristo. A gente vai estar guardado no Senhor. A gente vai estar guardado no Senhor. Sabe? De muitas vezes que eu sentei com o pastor Arthur, e eu lembro das primeiras, e ele falava: filho, guarda o coração. Te amo, viu, pastor? Saudade. Filho, guarda o coração. Filho, guarda o coração. É o pré-perdão. Quando a gente guarda o nosso coração, não com a nossa própria força, autossuficiência, que aí vai dar errado. Provérbios 4:23. Decora para nunca mais tu esquecer e guardar teu coração no Senhor. Provérbios 4:23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois dele dirige o rumo da sua vida. Ou, em outras linguagens, dele depende todas as coisas. Guarda o teu coração no Senhor. Quem tem o coração guardado no Senhor pode ficar triste, claro, somos seres humanos, mas a gente não retém a tristeza. Pode ficar magoado, claro, somos seres humanos, mas a mágoa não vai criar raiz. Podemos ser atingidos, mas a ofensa não vai fazer morada no meu coração e no seu coração. Guarda o teu coração no Senhor. Não guarda o teu coração no teu líder, não guarda o teu coração numa estrutura, não guarda o teu coração num pastor. Guarda o teu coração no Senhor Jesus. É Ele. É Ele que pode te blindar. E quando a gente entende isso, o perdão vira um hábito. Respira aí bem fundo. Respira de novo. Mas você não vive assim, né? Contando suas respirações. Você vive normal respirando. Assim tem que ser o hábito de perdoar. Perdoa normalmente, velho. Não tem que ser um episódio na sua vida. Perdoar tem que ser rotina. Perdoar tem que ser algo rotineiro na minha vida, na sua vida. Quando a gente entende isso, Deus vai fazer maravilhas, porque você toma a decisão e Ele faz o resto, Ele remove. E sabe, é tão importante a gente entender de maneira tranquila, como eu falei, sobre perdão, porque senão a gente não consegue nem orar. Como é que a gente vai orar se a gente não consegue orar o Pai Nosso? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes você acha, né, o Pai Nosso uma oração qualquer. Mas se você não conseguir orar o Pai Nosso, como é que você vai orar? Como é que você vai falar com o seu Pai? Mateus 6:12-13, um trechinho do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas,
Isso é uma oração, é você falando para o Senhor. Jesus já tinha dado o direcionamento, se vocês não perdoarem, o Pai não vai perdoar. E quando ele ensina a orar, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e livra-nos do mal. Você está dizendo: Deus, a tua mão poderosa, que é grande e pesada, faz comigo assim como eu estou fazendo com os outros. Temos que ter a liberdade de orar o Pai Nosso, de dizer: Deus, perdoa as minhas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Senhor, porque fulano está perdoado, eu quero perdoar. E quando ele diz livra-nos do mal, é porque a falta de perdão vai criar um mal dentro de você. Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando eu li esse versículo, quando eu me converti logo, eu falei: eu posso ter raiva, não é pecado não. Irai-vos, eu posso ter uma ira, e não pequeis. Eu posso irar, mas não, pera. Nós como seres humanos, falhos, a gente tem raiva, mas aqui ele está dizendo: não pequeis, ou seja, não deixe essa raiva fazer morada no seu coração. Por um breve instante você pode, mas na mesma hora, porque o nosso coração está guardado no Senhor. E aí ele diz: não dê lugar ao diabo, porque se a gente guardar isso, lá no grego, o grego de lugar significa topos, né? Que tem topografia. Então ele está dizendo: não dê topografia, não dê geografia ao diabo, não dê brecha. Se a gente tiver raiva e guardar essa raiva, a gente está dando brecha para o diabo agir na nossa vida. Além de a gente ficar mal, não conseguir falar com o nosso Pai, quem vai estar governando, quem vai estar fazendo, é o inimigo. A palavra está dizendo: não dê lugar, não dê brecha, não dê geografia, para que o diabo haja na sua vida. Pelo contrário, a gente tem que fazer do perdão um hábito. Sabe, quando Caim teve raiva, porque a oferta dele não foi aceita, ele teve raiva do seu irmão, chegando a matá-lo. Antes o Senhor chegou para ele e disse: por que andas irado? Porque o teu rosto está abatido. Preste atenção: se procederes bem, não serás aceito. Ou seja, estás com raiva, mas ei, não deixa isso tomar conta da tua vida. Você pode proceder bem e assim você será aceito. Deus foi lá, Deus falou. O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, eu e você temos que dominar isso e não deixar com que isso faça morada no nosso coração. Irai-vos, mas não pequeis, não dê lugar ao diabo. Entende como é sério a falta de perdão? Não liberar perdão. A falta de perdão é uma porta entreaberta onde o inferno faz morada. E Deus avisa: não deixa isso te dominar. Tem aquele ditado, né? Quem dorme com raiva acorda com desejo de vingança. Não deixa o sol se pôr com a sua ira, não deixa a ira criar raiz. Faz logo as pazes. Não deixa a ofensa fazer morada no teu coração. Entenda que perdoar não é sobre a outra pessoa, não é porque ele merece ou não merece, é sobre você. É sobre você estar cumprindo um mandamento. É sobre você ter sido perdoado para perdoar. Quando você entende isso, você também entende que não vai mudar o que aconteceu, mas vai impedir que isso prenda você. Impede que o que aconteceu continue te aprisionando, te controlando. Porque eu falei de uma mancha, mas aí a gente pode falar como uma ferida. E quando você tem uma ferida, algo crônico na sua alma, você passa a olhar as pessoas por essa ótica. Você não confia mais em ninguém, você não acredita, você não dá crédito, você não se abre, você não tem um relacionamento saudável. Ou seja, você não vai ter vida em abundância, em liberdade. Então trata de liberar perdão, porque Deus vai curar essa ferida. A ferida vai ser o processo, que é exatamente isso.
a diferença entre o fato e o impacto. O fato aconteceu, fato. E isso vai ter um impacto na sua alma. Isso vai ter algo que você vai precisar tratar. Mas o começo do tratamento é quando você libera perdão. Muitas vezes o tempo passa, como eu falei, as pessoas se mudam sem nem se ver mais, mas aquilo continua te corroendo. E você precisa tratar isso. Na verdade, você precisa deixar que o Espírito Santo trate. O fato é liberando perdão. O fato e o impacto são coisas diferentes. O perdão lida com o fato. E a cura com o impacto, com o dano, com a ferida que causou, com a mágoa. Entende, pelo amor de Deus, que não é sobre a pessoa, é sobre você. Vai fazer bem para você. É sobre o seu relacionamento com o seu pai. É sobre poder se lembrar de algo e dizer: poxa vida, como eu pude ser curado disso, e dar glória a Deus. É uma maravilha o que Deus pode fazer quando a gente diz: Deus, eu quero perdoar. Aquilo que a ofensa, o trauma, a agressão, a violência, a traição causou, não é você que vai curar, é o Espírito Santo. Então você vai provar do cuidado de Deus. Não tem coisa melhor do que descansar à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, porque é lá que Ele vai cuidar de você. Mas você não pode dizer: Deus, eu quero ir para a sombra das tuas asas, mas não libero perdão para fulano. Você tem que ir para a sombra das asas dizendo: Deus, está doendo, está machucando, mas eu quero perdoar. E vai, que Ele vai tratar de você. O trauma, quem vai cuidar é Ele. Você libera perdão para aquilo que aconteceu. E vai ter o tempo do Senhor. Deus conhece o seu processo, não vai ter pressa, Ele não exige pressa. Quando você toma essa decisão, Ele vai caminhar com você em graça e com paciência. Vai te colocar no colo. Vai fazer o que nenhum homem e mulher pode fazer, que é cuidar do seu coração. Não se prende no: não merece, não consigo, não posso, ele não vai ser a pessoa que tem que ser. Ei, quem vai tratar dele é o Senhor. E a gente precisa entender isso de fato, impacto, para saber que a gente toma a decisão e a cura vai vindo. E muitas vezes as pessoas, por não saber disso, acham que nunca vai conseguir perdoar. Sentiu um cheiro, lembrou daquela situação, ouviu uma música, foi em determinado lugar. Isso são gatilhos que traz a memória. Mas com o tempo, Deus vai tratando, e às vezes vai trazendo a memória para Deus dizer assim para você: você precisa de mim, isso aqui eu vou cuidar de você. Está vendo que você ainda precisa de tratamento nessa área? Está vendo que ainda tem uma coisinha aqui? Eu não sei se você já viu feridas grandes. Não estou falando de arranhão ou de quando você rala o joelho no chão, não. Estou falando de ferida grande, quando você tem uma fratura exposta, aquela ferida que demora meses para cicatrizar, que às vezes precisa de enxerto. Você tira a pele de um canto para botar no outro. Estou falando de uma ferida dessa. Tem ferida assim na alma que demora um tempo para cicatrizar, e às vezes fica só um buraquinho que ainda tem que ficar botando um óleozinho ali com uma gazezinha. E esse óleo só quem consegue colocar é o Espírito Santo. E demora. E às vezes é aquilo que mantém você na presença. É aquilo que mantém o seu relacionamento gostoso com o Senhor. Até o dia em que Ele vai dizer: pronto, agora está sarado, e vai sarar outras pessoas. Vai ser instrumento meu na vida de outras pessoas. É sobre isso. O tempo, o processo. Sabe, Gênesis capítulo 45. Rudy falou aqui de José. José ele já era outro nível, meu irmão. José, meu velho. José acho que já nasceu no pré-perdão, né? Novinho, foi traído pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Mas já de boa. Chegou na casa de Potifar sabendo que tinha propósito na vida dele. Ele já, não é? Já vivia no pré-perdão, porque ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Ele foi traído, mas já foi abençoado na casa de Potifar. Lá foi
caluniado pela esposa de Potifar, foi para a prisão, e lá a palavra de Deus diz que Deus era com ele, e ele já tinha perdoado Potifar, e já foi para o palácio depois, e ainda assim foi abençoado mais ainda no palácio. Mas se você prestar atenção, o capítulo 45 fala do reencontro de José com os irmãos, da reaproximação, ou seja, mesmo andando no pré-perdão, perdoando os irmãos, a Bíblia fala que e chorou tão alto que os egípcios ouviram. Por quê? Porque nesse momento ele saiu de perto, foi para outro ambiente, foi para outro cômodo, e a Bíblia diz que ele chorou tão alto, deve ter sido um choro de tristeza, de raiva, com angústia, tão alto, ou seja, ainda tinha uma ferida que Deus estava tratando em José. A gente está falando de José que chorou. Então é normal você liberar perdão, ainda sentir algo. Deus vai continuar fazendo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então não deixe se enganar porque você ainda sente algo, porque você ainda se lembra, porque a palavra de hoje é sobre isso. Perdoe o que você não consegue esquecer. José não tinha esquecido que tinha sido traído. José não esqueceu que os irmãos tinham vendido ele. Ele tinha perdoado, mas ele não tinha esquecido, e ainda doía. Então não deixe o inimigo dizer, ó, tá vendo, você nunca vai perdoar, porque você ainda sente dor. Ei, essa dor é Deus dizendo, eu vou cuidar. Isso aí só quem trata sou eu. Isso aí é comigo. Isso aí não adianta você procurar farra, não adianta você sair com fulano, não adianta você procurar substâncias. Isso aí só quem trata sou eu. O fato, você trata liberando perdão e deixa um impacto, deixa a ferida com o Senhor, que Ele vai curar. Mas você precisa obedecer. Obedecer o que Jesus disse, ó, não perdoa 7 vezes somente não, é 70 vezes 7. Jesus estava dizendo, ó, perde as contas, ou seja, tenha o hábito, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Respire. Jesus está dizendo, perde as contas. Mas glória a Deus que Ele está dizendo, perde as contas e deixa que eu trato com fulano, com cicrano. Isso é o fluxo do perdão. Nós somos abençoados para abençoar, e como eu falei, nós fomos perdoados para perdoar. A bênção não para na gente, do mesmo jeito que o perdão da cruz não vai ficar, não. A cruz, o sangue derramado no Calvário foi só para mim. Ei, não, foi para aquela pessoa que te agrediu. Você já parou para pensar nisso? O sangue que Jesus derramou não é exclusividade minha nem sua. Aquela pessoa, pior pessoa que você conhece, Jesus morreu por ela também. Jesus morreu por ela também. Se ela vai ter esse entendimento, se ela vai ter um encontro com Ele, é outra coisa. E digo mais, pode ser que um dia você chegue aqui e a pessoa que fez tanto mal para você esteja aqui louvando o Senhor, e você vai dizer, como assim? Você pode não ter perdoado, mas o Senhor perdoou ele. Como eu falei, que direito nós temos de não perdoar se nós fomos perdoados? A pior pessoa que você pensa, Jesus morreu por ela também. Porque foi pelo mundo todo que Ele deu a sua vida. Mas e a justiça, né? O senso de justiça que eu falei. Romanos capítulo 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí você vai dizer, agora Deus vai lá, me vinga. Não, irmão, está repreendido, em nome de Jesus, não é assim não. Ele manda a gente orar pelos nossos inimigos, por aquele que nos persegue. Então você tem que orar, Deus vai lá, abençoa, Deus vai lá, convence do pecado, do juízo e da justiça. Deus cuida dele, da família dele, faz nova todas as coisas. É assim, amém? Amém, gente? Não é vai lá e vinga não, mas você abre mão da sua justiça, porque o Senhor é a nossa, é a minha, é a sua justiça. Ei, você é filho, você não é juiz. Você é filha, você não é juíza. Filha, o pai toma conta. Filho, o pai toma conta. Então deixa ele tomar conta de você. E em terceiro e último lugar, amém. O perdão é um ato de resistência espiritual. É espiritual, gente. A gente faz por obediência. Jesus,
foi impulsionado pela maior força do universo, o amor. O amor é a maior força do universo, porque foi capaz de fazer um homem se entregar, receber pega um prego pequenininho e tenta enfiar no teu dedo. Agora imagina um cravo desse tamanho nas tuas mãos. Isso foi feito por amor. Mas mesmo assim, teve um momento em que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E por amor, ele obedeceu. Então o perdão a gente libera inicialmente, muitas vezes, por obediência. Quando você já vai estar calejado, mas no começo, você vai por obediência, até ficar bem tranquilo. Por obediência, por amor ao Senhor. É um ato de resistência espiritual. Sabe, em 2006, teve um atentado terrível numa comunidade, na verdade, nos Estados Unidos. Em 2006, um homem que eu fui atrás, pesquisei, ele frequentava essa comunidade, apesar de não fazer parte. Ele entregava leite, se eu não me engano. E um dia ele foi até a escola dessa comunidade, uma comunidade de cristãos que vivem isolados, os Amish. São cristãos que surgiram lá em 1600, na Suíça, na Alemanha, foram para os Estados Unidos. Eles vivem bem isolados, não tem celular, não tem carro, né? Talvez você nunca ouviu falar, mas já viu imagem deles com chapéu grande, roupa escura. São pessoas de muito temor ao Senhor, são pessoas bem pacíficas, são pessoas que não têm convívio com tecnologia, mas entendem que foram chamados para viver em simplicidade, em amor e por amor ao Senhor. Mas enfim, essas pessoas que viviam numa comunidade, sofreram um atentado. Esse homem chegou numa escola, amarrou 10 meninas, mandou os meninos saírem, amarrou 10 meninas, atirou nelas e matou 5. Uma tragédia. Chocou a sociedade. Mas por que eu estou contando isso? Porque o que chocou mais ainda foi a reação dessa comunidade. Os Amish foram até a esposa, a viúva, porque ele também se matou, e foram consolá-la, foram liberar perdão, foram levar alimento para os filhos, participaram inclusive do velório daquele homem, porque eles entendiam que foram perdoados para perdoar. E foi essa resposta que, quando os repórteres foram perguntar por que eles fizeram aquilo, eles disseram: porque Jesus nos perdoou para nós perdoarmos. Nós fomos chamados para liberar perdão. Foi isso que eles falaram. E muitas vezes a gente acha, como eu disse, que o perdão é sobre o outro, mas é sobre a gente. É o nosso papel. Deus vai resolver com aquela pessoa que te ofendeu. Por isso que eu estou falando de coisas pesadas, não estou falando de bobagem. E Deus talvez te trouxe hoje aqui para, de uma vez por todas, começar o início da sua cura, com você tomando a decisão: eu vou perdoar. Receba o perdão de Jesus hoje, para saber que Ele te chamou para você perdoar. Receba o perdão e comece a receber a cura, o bálsamo de cura, aquele óleozinho que eu falei. Só o Espírito Santo pode botar na sua dor, para cicatrizar a sua ferida. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Por isso Jesus falou tanto de perdão. E falou: orem pelos seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem. Porque Ele sabia que se você guardar mágoa, é dar vez, é dar lugar, como eu falei, ao inimigo. E quem controla o seu coração, quem vai controlar o seu perdão, vai controlar a sua paz, porque você não vai ter paz. Mas nós fomos chamados para ter uma paz que excede todo entendimento. Nós fomos chamados para termos paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Como é que a gente vai manifestar o fruto do Espírito? Sem liberar perdão, sem ter paz. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, é espiritual.
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa palavra fortaleza aqui no grego tem um sentido de prisões mentais, ou seja, falta de perdão, mágoa, ofensa, cria uma prisão. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos libertou. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa angústia, para que nós possamos ter liberdade. E quando nós liberamos perdão, nós tomamos posse disso para termos essas prisões despedaçadas. E você ter uma mente livre, cativa ao Senhor. Essa é uma arma poderosa. O perdão é uma arma poderosa, não para sobreviventes, porque eu e você não fomos chamados para sermos sobreviventes, nós fomos chamados para ter vida e vida em abundância, nós fomos chamados para sermos discípulos, aonde colocar a planta do nosso pé, ser lugar diferente, ser lugar santo, nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. E como é que a gente faz isso? Liberando perdão. E essa é uma arma que não grita, que não se vinga, mas que liberta. Então, se você entendeu isso, fica de pé no teu lugar. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, por um breve instante, um breve momento. Fecha teus olhos. Tá só você aí agora. Fecha teus olhos. Eu queria te convidar também a você colocar a mão no seu pulso. A mão no seu pulso ou então a mão no seu coração. Mas se você colocou a mão no seu pulso, você está sentindo algo. Isso são as batidas do seu coração. Então de olhos fechados, fica de olhos fechados aí. Deus vai falar contigo. Esse pulso aí que você está sentindo, é o Senhor dizendo: ei, tem vida aí. E tem vida para ser vida em liberdade. Tem vida aí para ser vivida de maneira abundante. Tem vida aí para ser vivida com propósito. Ainda há propósito para você. Ainda há alegria. A alegria, a minha alegria, o Senhor está dizendo, a minha alegria te sustentará. A minha alegria é a tua força. E como foi dito, o que o apóstolo Paulo disse, quando Paulo disse aquilo, ele tinha passado fome, angústia, tristeza, tinha passado coisas boas, e ele disse: tudo eu posso, tudo eu suporto. Esse pulso aí, só quem é capaz de manter ele desse jeito é o Senhor. E se ele tem mantido até hoje, até aqui te ajudou o Senhor. Se até aqui te ajudou o Senhor, ele está dizendo: ei, tem alegria para você ainda, tem renovo, tem perdão para você, e tem perdão para você liberar. Não queira viver de qualquer jeito. O Senhor está dizendo: eu vejo, eu vi, eu conheço, eu sei todas as coisas. Sabe? As lágrimas derramadas foram reais. A dor que você sentiu, ou que talvez você ainda esteja sentindo, é real. A angústia, a tristeza é real. Mas o Senhor está aqui para te dizer hoje, Ele te trouxe hoje aqui para dizer: ei, tão real quanto isso, e mais poderoso do que todas essas coisas, foi o meu sangue derramado na cruz por você. A cruz do Calvário tem poder para te libertar de você mesmo e para te libertar daquilo que tem te atormentado. A cruz não foi o fim, a cruz o início de um relacionamento com o Senhor. Então hoje é uma noite diferente, porque esse relacionamento vai se tornar cada vez mais íntimo, sem barreiras, ou seja, com liberação de perdão. A falta de perdão não vai mais fazer parte da sua realidade, não vai mais impedir que você se relacione com o Senhor e com aqueles que Ele colocar diante de ti, porque tem vida aí, tem espaço para Deus agir.
Fala com Ele. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Obrigado porque Tu nos atraíste aqui por amor do Teu nome para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade. Espírito Santo, continuamos totalmente dependentes de Ti. Como foi dito, Tu já estavas aqui. Então continua aqui falando, continua fazendo, continua convencendo do pecado, do juízo, da justiça, que só Tu é capaz de fazer. Todo som que chega aos nossos ouvidos, tudo aquilo que nós podemos ouvir, não é capaz de fazer tanto quanto Tu fala ao nosso coração. Então fala ao coração de cada um aqui de maneira incontestável. Nós repreendemos todo e qualquer espírito contrário a Ti. Espírito Santo, faz o Teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Faz, papai.